Olá pessoal, bem-vindo a mais uma aula do seu curso de aritmética e álgebra elementar. Nesta aula falarei sobre simplificação de frações. Como simplificar uma fração, ok? Pessoal, lembrando, pause o vídeo neste momento, faça anotação de tudo que está na tela, assim como as anotações durante a aula, pois dessa forma o seu aprendizado será muito melhor, ok? Vamos começar. Pessoal, simplificar uma fração, você deve dividir o numerador e o denominador por o mesmo número, ok? Nunca por números diferentes, ok? Para encontrar a forma mais simples da fração, ou seja, a forma simplificada. E, melhor ainda, a fração irredutível, aquela que não é mais possível reduzi-la, conforme vimos nas aulas anteriores. Caso você tenha perdido a aula anterior a esta, volte lá na nossa playlist e assista a aula anterior a esta, ok? Pois todas as aulas são sequenciais. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar. O 15 está para 18, ok? É importante lembrar a regra da divisibilidade para poder simplificar. Vai facilitar muito a sua vida se você souber dessas regras, ok? Farei uma aula posterior somente referente às regras de divisibilidade. Por hora, eu vou explicar cada uma delas de acordo com os exemplos que temos aqui. Então vamos lá, pessoal. O número ele é divisível por 2 quando ele termina em par, ok? Então, no exemplo que temos aqui, o 15 não termina em par, 5 não é par, portanto não é divisível por 2. Agora o 18 ele termina em 8, que é par, ele é divisível por 2. Porém, como o numerador não é divisível pelo mesmo número do denominador, aqui é divisível por 2 e aqui não é. Então eu não posso dividir por 2, porque não é divisor comum, ok? Então vamos verificar se é divisível por 3. A regra da divisibilidade por 3 é a seguinte: quando a soma entre os números for múltiplo de 3 ou divisível por 3, o número todo também será. Vamos verificar. 1 mais 5 é 6. 6 é divisível por 3? Sim. Portanto, 15 também será. 1 mais 8 é 9. 9 é divisível por 3? Sim. Portanto, 18 também será. Então, se aqui é divisível por 3 e aqui também é divisível por 3, então eu posso simplificar essa fração por 3. Vou dividir aqui por 3 e dividir aqui por 3. Vou fazer aqui sinal de igualdade. Ok? Pronto. E vamos continuar aqui. Vou fazer a nossa barra aqui. Então, vamos lá. 15 dividido por 3 vai dar 5. 18 dividido por 3 vai dar 6. Vamos conferir? 5 vezes 3 é 15. E 6 vezes 3 é 18. Está aqui. Eu consigo simplificar essa fração? Ou seja, eu consigo reduzir? Não. Então, essa é chamada forma simplificada e irredutível dessa fração aqui. Ok? Então vamos continuar aqui. Um outro exemplo. 60 está para 24. 60 termina em 0, que é par. Dá para dividir por 2. 24 termina em 4, que dá para dividir por 2. Portanto, tanto o numerador quanto o denominador têm divisor comum. Então eu posso dividir por
2 e dividir por 2 aqui também, ok? Faremos aqui uma igualdade e vamos aqui fazer o traço de divisão para poder continuar. Então vamos lá. 60 dividido por 2 é 30. Porque 30 vezes 2 é 60. Fazendo a volta, a operação inversa. 24 dividido por 2 é 12. Porque 12 vezes 2 é 24. Muito interessante aqui, pessoal, a gente verificar o seguinte. Na divisão por 2, né? Toda vez que eu divido por 2, é só eu pensar qual é a metade do número, né? Toda vez que eu divido por 2, a metade do número. No caso, a metade de 60, 30, a metade de 24, 12. Uma forma bem mais lógica de se pensar, ok? Então, vamos lá. 30 e 12. Eu poderia continuar dividindo por 2 aqui, por 2 aqui? Sim, porque termina em par. 0 é par e 2 é par. Porém, eu verifico se é divisível por 3 também. Eu verifico que a soma entre 3 e 0 é 3, e 3 é divisível por 3. Portanto, daria para dividir por 3 também. 1 mais 2 é 3 também, que dá para dividir por 3. Se eu verifiquei que dá para dividir por 2, porque termina em par, e também dá para dividir por 3, porque a soma entre eles é múltiplo de 3, tanto em cima quanto embaixo, eu verifiquei como dá para dividir por 2 e por 3, quanto que daria 2 vezes 3? 6. Então eu posso, em vez de dividir por 2 e depois por mais uma passagem eu dividir por 3, eu posso direto dividir por 6. Desta forma, eu pulo 2 etapas. Então, vamos lá. 30 dividido por 6 vai dar 5. Ok? Faremos aqui a barra de divisão. 12 dividido por 6 vai dar 2. Daí, essa aqui é a forma simplificada e irredutível, porque eu não consigo mais reduzir. Okay? Vamos para o nosso último exemplo. 72 está para 108. 72 termina em 2, que é par, dá para dividir por 2. 108 termina em 8, que é par, dá para dividir por 2. Ou seja, eu tenho divisor comum, que é o 2. Fazer aqui o sinal de igualdade. E a nossa barra para complementar a divisão. Vamos lá. 72 dividido por 2 é 36. Como que eu posso pensar? Qual é a metade de 72? 36. 108 dividido por 2 é 54. Qual é a metade de 108? 54. Ok? Vamos pensar da mesma forma que pensamos em cima. 36 termina em 6, que é par. Portanto, dá para dividir por 2. 54 termina em 4, dá para dividir por 2. Mas também dá para dividir por 3. Vamos ver. 3 mais 6 dá 9, que também dá para dividir por 3. 5 mais 4 é 9, dá para dividir por 3. Se o número dá para dividir tanto por 2 quanto por 3, eu posso multiplicar, que dá 6, então eu posso dividir ambos por 6. Desta forma, eu pulo 2 etapas. Ao invés de termos dividido por 2 e depois dividido por 3, eu já pulo essas 2 etapas e já vou direto dividindo por 6. Eu ganho muito tempo aí, pessoal. Então é muito importante ter essa técnica aí. Então vamos lá.
Vamos finalizar aqui. 36 dividido por 6 vai dar 6. Porque 6 vezes 6 é 36. 54 dividido por 6 é 9. Porque 9 vezes 6 é 54. Ok? Eu verifico que eu tenho aqui uma fração simplificada, porém não redutível. Eu consigo ainda reduzir. Então eu devo continuar sempre, tá? Então vamos lá. 6 e 9, ambos são divisíveis por 3. Embora o 6 é divisível por 2, mas eu não poderia dividir por 2 porque o 9 não é divisível por 2. Eles não serão divisores comuns. Então eu tenho que ter o divisor comum. Então aqui, o divisor comum aqui é o 3. Tanto para o numerador quanto para o denominador. 6 dividido por 3 é 2. E 9 dividido por 3 é 3. Fazendo a volta, 2 vezes 3 é 6 e 3 vezes 3 é 9. Tá aí, pessoal. Esta aula foi muito importante, pois a partir dela iremos na próxima aula aprender sobre soma e subtração de frações e precisamos saber simplificar as frações, ok? Te aguardo na próxima aula. Até mais.